a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a aula de número 3 da nossa revista Discipulando. O tema desta lição é Crendo para interpretar a Bíblia. Crendo para interpretar a Bíblia. E o texto base aqui desta lição está em 2 Pedro, capítulo 1, os versos de 19 a 21, e 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 14 ao 18. Vamos lá, 2 Pedro 1, 19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Eu já vou lendo esses textos e já vou começar a explicar em cima deles. Essa lição nós temos 3 objetivos, né? Primeiro, que é demonstrar que a Bíblia é verdadeira segundo a sua inspiração divina e sua natureza humana. Elencar os pressupostos necessários para a leitura e a interpretação das Escrituras e apresentar algumas regras básicas para uma interpretação satisfatória da Bíblia. Por quê? Não basta você ler, somente ler a Bíblia. A palavra de Deus, ela nos ensina que o importante, eu tenho que ler. Lá fala, Timóteo, persiste em ler. Mas também fala assim, medita nela dia e noite. E quando a gente tem essa perspectiva de meditar, de ler, não é num texto isolado. Eu preciso conhecer a Bíblia como um todo, porque ela se completa. Quando, por exemplo, eu estudo só o Novo Testamento, sem o Antigo, fica faltando um pedaço. Quando eu estudo só o Antigo Testamento, fica faltando um pedaço, porque o Novo completa o Antigo é a base para o Novo. E assim sucessivamente. Então tem muitas pessoas que erram porque analisam textos isolados. E de uma forma profética, qualquer texto do Antigo Testamento, ele aponta para um do Novo. Qualquer texto do Antigo Testamento aponta para o Novo. Porque o escritor aos Hebreus nos fala que o Antigo Testamento ele é sombra do que haveria por vir, ou seja, é sombra do Novo. E esse texto aqui, o apóstolo Pedro, ele está falando a mesma coisa. 2 Pedro 1,19. Vamos passando aqui, analisando ele. Que diz assim, E temos muito firme. Presta atenção nisso. Quando ele dá essa ênfase de muito firme, quer dizer que a palavra de Deus ela tem que estar enraizada em nós. A palavra de Deus tem que estar enraizada no nosso coração, não pode haver dúvida, eu tenho que conhecer ela, eu tenho que ter firmeza na palavra de Deus, ou seja, eu tenho que ser conhecedor de Bíblia, não tem como não, eu tenho que ser um conhecedor da Bíblia, e temos muita firmeza, muita convicção na palavra de Deus. Então, se você ainda não conseguiu ler, estudar, esse aqui é um estudo para discípulos, aqueles que querem ser discípulos de Jesus Cristo. Deixa eu te dar um conselho que eu dou aqui para as minhas ovelhas, as ovelhas que o Senhor me confiou para cuidar e para os meus discípulos. Leia a Bíblia toda. Se você não tem hábito de leitura, comece a lendo aos poucos, leia de 3 a 4 capítulos por dia, que em um ano você vai ler ela inteira. Mas leia a Bíblia toda, você gasta 15 minutos para ler 4 capítulos. 15 minutos para ler 4 capítulos da Bíblia. Em um ano, se você se dedicar 15 minutinhos por dia, em um ano você lê ela inteira, de capa a capa. Se você tiver um pouquinho mais de sede, leia 30 minutos, que você vai ler a Bíblia 2 vezes inteira em um ano. Porque isso é necessário para você poder conhecer no profundo a palavra de Deus. E quando você tem o conhecimento de algo, você começa a estabelecer firmeza. Você vai se tornar firme, porque se você não conhece, você não tem firmeza. Agora, quando você passa a conhecer algo e se aprofundar, se especializar, se dedicar, você começa a ser firme neste assunto. Então, o apóstolo Pedro está falando, e temos muita firmeza,
ok? Então nós precisamos ter firmeza na palavra de Deus, e isso vai exigir de você dedicação, de 15 a 30 minutos por dia, para que você possa ler pelo menos 1 ou 2 vezes a Bíblia no ano. E olha que interessante, quando você tiver 10 anos na presença do Senhor, você pode ter lido ela já 10 ou 20 vezes. Ó, tem gente que está 30, 40 anos na igreja, nunca leu ela de capa a capa. É incrível, conheço pessoas assim, nunca leu. Mas nós precisamos conhecê-la. Quanto mais sede nós temos de Deus, mais nós vamos mergulhar na Bíblia e mais firmeza nós vamos ter em Deus. Por que ele fala dessa muito firmeza? Porque chega no momento que vão vir lutas, dificuldades, perseguições, e se nós não estivermos firmes, nós vamos sair da presença de Deus. Nós vamos negar a Jesus Cristo, nós vamos negar a nossa fé. Agora, quando eu tenho firmeza, pode vir luta, temporal, tempestade, enxurrada, nós permanecemos firmes, ok? Então ele fala, e temos muito firme. Aí ele fala o quê? O que eu tenho que ter muito firme? A palavra dos profetas. Então eu quero que você entenda aqui 2 coisas. A Bíblia escrita, a palavra de Deus que nos foi deixada escrita, ela foi escrita por profetas. Por quê? Porque eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram boca de Deus para registrar a palavra de Deus. Profetas, tá? E nos nossos dias existem profetas ainda. E os profetas falam. Eles falam a vontade de Deus para as nossas vidas, apontam direção. O que nós precisamos ter entendimento é que eu preciso primeiro ter isso aqui, ó, a Bíblia, muito firme dentro de mim, para que quando os profetas falarem algo que não está aqui, algo que é específico para a minha vida, uma direção, eu tenha muita firmeza na Bíblia para julgar se a profecia procede ou não de Deus. Na Bíblia nós aprendemos que nós não julgamos o profeta, nós julgamos a profecia, para ver se ela está de acordo com os fundamentos bíblicos, mas para isso você tem que ter conhecimento da palavra, ok? O profeta, ele é julgado pelo cumprimento ou não da profecia. Se ele falou e não se cumpriu, nós sabemos que ele não falou por Deus. Se ele falou e se cumpriu, foi boca de Deus aqui na terra. Às vezes algumas profecias demoram para se cumprir, que ela tem um tempo determinado para se cumprir. Então nós não podemos julgar o profeta, nós julgamos as profecias, mas para julgar é igual um juiz, né? O juiz, quando ele vai julgar uma causa, ele tem que conhecer a lei em profundo, mas em profundo mesmo. Para nós julgarmos uma profecia, nós temos que conhecer a Bíblia no profundo, ok? Então quando ele fala assim, ó, e temos muito firme a palavra dos profetas, é as palavras dos profetas que foram registradas na Bíblia Sagrada. Nós temos que conhecer do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, essas palavras dos profetas. E aí ele dá mais um aspecto, a qual bem fazeis estar atentos. Ou seja, eu tenho que estar ligado no meu dia a dia, na minha vida, que a Bíblia, as palavras dos profetas, tudo que foi dito aqui, ela é profética. O que é profético? O profético é aquilo que se move no tempo de Deus e não no tempo dos homens. O profético, ele se move no tempo de Deus e se manifesta no tempo dos homens. Nós chamamos o tempo de Deus de Kairos e o tempo dos homens de Cronos, da onde vem, né? Cronologia, cronômetro, relógio, cronograma. Então, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E quando uma palavra profética que provém do coração de Deus e chega até nós através da boca de um profeta, ela se move no Kairos e se manifesta no Cronos. E às vezes essa palavra, quando ela se manifesta no Cronos, ela pode se manifestar hoje, amanhã ela pode se manifestar de novo. Ela tem várias aplicações na nossa vida, ok? Então, por exemplo, a palavra profética, ela se move no tempo de Deus, Kairos, que é o era, o é e o será. Então tem profecias na Bíblia que se cumpriram no Antigo Testamento, se cumpriram no Novo Testamento e se cumprem nos nossos dias hoje. Por quê? Porque ela é simbólica.
E quando uma profecia ela é simbólica, ela vai se cumprir de forma literal em vários momentos, que eu tenho aplicação dela para a minha vida. Por isso que a palavra de Deus ela é viva. Ela não morre quando se cumpre uma profecia, ela é viva. Ela pode permanecer. Tem profecias que elas se cumprem e acabaram. Foi algo determinado, aconteceu e morreu. Tem outras que não. Exemplo, o profeta manda um general sírio, inimigo de Israel, que era leproso, dar um mergulho no Rio Jordão 7 vezes. Na última vez, ele levanta curado da lepra, totalmente limpo. E hoje tem pessoas que algum profeta falou, mergulha aí no rio, dá um pulo no mar lá. A pessoa mergulha e ela volta curada. Mas o que é isso? Foi algo que Deus revelou para o profeta, que é uma profecia bíblica de cura, não através de um rio, não através de um mergulho, mas através de obediência. O mergulho no rio foi um ato profético, que quando debaixo de uma palavra de Deus, a pessoa obedece, sendo dar mergulho, fazendo o que for, como Jesus fez com o cego. Jesus cuspiu no chão, fez barro, passou no olho do cego e falou, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Ou, vai se lavar no Jordão, vai dar um mergulho. É algo que é um ato profético que se move ao longo do tempo e ele vai acontecendo. Mas funciona com todo mundo? Não. Tem que ter uma inspiração de Deus, uma palavra de Deus para que ela aconteça. Então a profecia ela se move no Kairos, no era, no é e no será, e ela se manifesta no Cronos, nos nossos tempos. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, levou no passado. E pessoas foram curadas no passado, mas eu posso pegar essa palavra profética, que é o Kairos de Deus, ela se move no Kairos de Deus, e através da minha fé aplicar ela no Cronos, e eu ser curado através dessa palavra. Salmo 107, 20, ele enviou a sua palavra e os curou. Eu posso pegar essa palavra que foi escrita aí quase 700 anos antes de Cristo, que se cumpriu no Novo Testamento e se cumpre hoje nos nossos dias. Para isso, nós temos que estar atento ao que os profetas disseram. O que os profetas disseram? O que está registrado na Bíblia, a palavra de Deus. Então você tem que ter a palavra de Deus, conhecer ela do começo ao fim. Tem que ler ela muitas vezes, porque você não tem a capacidade de ler e decorar ela toda. E o intuito não é decorar, é você viver ela, porque quando você vive, ela entra na sua entranha. Quando você decora a palavra de Deus, ela fica na sua mente por um determinado tempo. Se você ficar relembrando ela todo dia, ela vai ficando. Agora, fica um tempo sem citar versículos que você decorou, elas vão, quase que caindo no esquecimento. Agora, se você viver a palavra, ela entra na sua entranha e aquilo nunca mais sai de você. Nós precisamos viver. Então ele está falando, eu preciso conhecer. Isso tem que estar muito forte na minha vida, esse conhecimento bíblico. Conhecer o quê? A Bíblia, a palavra dos profetas. E eu tenho que estar atento a essas profecias para que eu ponha elas em prática e elas se cumpram na minha vida. A Bíblia fala, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados, somos curados. Eu tenho que crer e botar em prática isso na minha vida para eu poder ser curado. Jesus, há 2000 anos atrás, falou assim para os seus discípulos, eis que eu vos dou autoridade para expulsar demônio e curar enfermos. Ele falou isso há 2000 anos atrás. É o Kairos, é o tempo de Deus, é uma palavra profética. No tempo de Jesus, as pessoas consideravam Jesus como um profeta. O que eu tenho que fazer agora? Pegar essa palavra, mover ela no mundo espiritual através da minha fé, para que ela se manifeste no Cronos hoje na minha vida, e eu ore por um enfermo e ele seja curado. Que eu vou lá e expulse o demônio da vida de uma pessoa hoje, porque é uma palavra profética que se move no tempo de Deus, o tempo de Deus é eterno. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, essa palavra é válida, ela tem poder, ela tem autoridade, porque uma palavra profética, ela se move no tempo de Deus, no passado, no presente e serve para o futuro. E a minha obrigação é crer nessa palavra e chamar ela à existência hoje. Por isso que ele fala, nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer, estudar, meditar, examinar, porém eu tenho que estar atento
a tempo. Atento para que eu possa colocar ela em prática. Outro detalhe que o apóstolo Pedro fala nesse versículo 19. Ele fala assim, ó, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Então, quando eu for estudar a Bíblia, quando eu for ler, quando eu for interpretar, eu tenho que crer. Primeiro, ela é a palavra de Deus. Ah, não, mas foi homens que escreveram. Sim, foi homens que escreveram, debaixo da inspiração do Espírito Santo. A Bíblia chama eles de profetas, porque eles falaram aquilo que estava no coração de Deus para a humanidade. Então eu tenho que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, foram escritos por homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que está registrado aqui é a palavra de Deus, tá? Saiu do coração de Deus para nós. E ela tem um aspecto, a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. Porque João fala, né, que Jesus, ele é o verbo, é a palavra que se fez carne, que ele deixou a glória do Pai e veio aqui habitar entre nós. E a palavra nos ensina que Jesus é a luz do mundo. Então o apóstolo Pedro está falando, é uma luz que ilumina um lugar escuro. Então qual é o objetivo da Bíblia? É nos levar a ser luz, a ter luz em nossas vidas. O que é ter luz? É eu ter Jesus em mim. O que é ser luz? É eu manifestar Jesus na minha casa, no meu local de trabalho, aonde eu passar. Então, por que eu tenho que ter luz e ser luz? Porque existe trevas, existe uma escuridão no mundo, pessoas presas no lamaçal do pecado, sofrendo, tendo a vida destruída, casamentos destruídos, drogas. Isso é escuridão. A palavra de Deus veio para nos trazer a luz, para que nós manifestemos a luz. Então ele fala, né? Essa palavra dos profetas, nós temos que estar muito firmes no conhecimento bíblico, atentos, para que nós sejamos uma luz que ilumine um lugar escuro. Só que eu só vou conseguir iluminar quando eu for luz. Quando eu tiver luz, eu posso dar luz. A Bíblia Sagrada é a luz. Quando eu tiver essa luz dentro de mim, quando eu viver essa luz, eu vou conseguir manifestar e ser luz para os outros. Então o apóstolo Pedro está falando, como uma luz que ilumina em lugar escuro. E até quando que eu tenho que ser luz para o mundo? Até que o dia esclareça, até que acabe as trevas e a estrela da alva, Jesus Cristo, apareça em vosso coração. Ou seja, eu tenho que ser luz, eu tenho que manifestar essa luz para as pessoas que são trevas, para que elas tenham essa luz e Jesus Cristo seja gerado nelas. Eu aceitei Jesus, agora eu preciso que a estrela da alva apareça em meu coração. Eu preciso que o caráter de Cristo seja gerado em mim. É isso que o apóstolo Pedro está falando nesse versículo 19. Aí vamos para o 20. 2 Pedro 1:20, que fala assim, ó, sabendo primeiramente isto, primeiramente, ele coloca uma ordem de importância. Então, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Entenda, ele está priorizando, ele está dando um grau alto de importância, falando que eu não posso pegar um texto bíblico e querer analisar e interpretar, principalmente pregar e ensinar, sem conhecer o resto da Bíblia. Ele está falando assim, não existe nenhum versículo, nenhum texto bíblico que eu não consiga comprovar ele, a sua aplicação, o seu conceito, o que ele realmente significa, sem utilizar outro. Então, todo texto bíblico tem outro texto que o confirma. E muitas vezes a gente analisa um texto fora do contexto onde ele está inserido, e assim, eu vou analisar um texto, vou pegar um clássico aqui, por exemplo, o texto onde Davi e Jonatas, eles têm uma amizade linda, muito forte, e eles declaram nesta amizade amor um pelo outro, né? Amigos declarando que se amam. E Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então uma declaração de amor entre amigos faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele manifestava o amor com atitudes e com palavras. Só que o amor, ele é espiritual, porque Deus é espírito e Deus é amor. O amor não é carnal, não é emocional, não é emotivo.
O amor é espiritual. E quando Davi e Jonatas ali declaram o seu amor um pelo outro, eles estão demonstrando aquilo que está no coração de Deus, que é a vontade de Deus para nossas vidas, é nós amarmos uns aos outros, tá? E muitos pegam esse texto de forma isolada para falar que os dois estavam declarando um amor homoafetivo, que os dois eram homossexuais. E não é. Por que que não é? Porque em outros textos da palavra, como em Deuteronômio 18, lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia fala que Deus abomina o homossexualismo, o lesbianismo, a relação homoafetiva. Deus é abominação para Deus. Então não teria como um homem, segundo o coração de Deus, declarar um amor para o outro homem, um amor homoafetivo. Ele está declarando um amor espiritual. Ele está declarando aquilo que Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E na Bíblia você não vê Jesus Cristo com nenhuma atitude homossexual ou afetiva. Então nós vemos que o amor de Jesus Cristo, que é um amor sacrificial, que ele se entrega, que ele se dá sem pedir nada em troca, aquilo que nós chamamos de amor incondicional, é o amor que Davi expressou por Jonatas e Jonatas por Davi. Não era homoafetivo. Só que algumas pessoas usam esse texto isolado para falar o que elas querem falar e não o que a Bíblia diz. Pô, pastor, mas peraí, tu pegou um texto lá do livro de Samuel, falando entre Davi e Jonatas. Aí você usou lá um texto de centenas de anos antes de Deuteronômio. Aí você pulou alguns milhares de anos para frente para chegar lá em Romanos, para chegar em Jesus, chegar no apóstolo Paulo, chegar em Jesus, para poder falar qual é o real sentido daquele texto. Eu falei, exatamente isso. Por isso que eu falei, nós temos que estar firmes no conhecimento bíblico. Eu tenho que conhecer ele do começo ao fim para saber aplicar ele. Porque senão eu vou pegar um versículo isolado e vou criar doutrina de homem ou doutrinas de demônios. E não a sã doutrina de Deus, não a sã doutrina de Jesus Cristo, não a sã doutrina dos apóstolos, discípulos de Jesus, que está registrado aqui em Atos. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Ele está falando, sabendo primeiramente isso, o mais importante que você tem que saber quando você vai ler, estudar, meditar, interpretar a Bíblia, é que nada do que está escrito aqui, que ele chama de profecia, é de particular interpretação. Então, quando você for analisar um texto, você tem que conhecer a Bíblia toda e saber aonde que ele está se confirmando. Quer ver algo que eu vou te falar que vai escandalizar um pouquinho? Exemplo. A Bíblia, lá no Salmo de número 23, Salmo 23, fala assim no versículo 1. Na minha Bíblia aqui, que é Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Revista e Atualizada, em várias outras traduções, fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Está escrito na Bíblia. Vamos interpretar isso agora com outros textos bíblicos? Exemplo, Jesus estava sentado num monte com uma multidão estima-se 20 mil pessoas, mais ou menos, e Jesus está lá ensinando, já 3 dias ensinando, Jesus fala para os seus discípulos, dá pão para eles comerem, porque eu não posso dispensar a multidão do jeito que está, eles vão cair pelo caminho, eles precisam comer. Aí eu disse, meu Deus, mas a gente não tem pão para tudo isso. Aí aparece um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica, faz um milagre, todo mundo come e vai embora de barriga cheia. A pergunta é, faltou alguma coisa para a multidão? De acordo com o que está registrado, faltou pão, faltou comida. E eles podiam desvanecer, cair pelo caminho. Eles estavam com Jesus há 3 dias e faltou comida. Então aí eu te pergunto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faltou alguma coisa para a multidão? Faltou comida. Lázaro adoeceu, faltou saúde. Lázaro morreu, faltou vida. Então nada me falta? Falta sim. Então como que eu posso falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Já existe outras Bíblias traduzidas, por exemplo, uma tradução que chama VDN, que é a versão de Nelson, do pastor Alderi Nelson Rocha, brasileiro. Tem outras traduções em outros idiomas que escrevem correto o texto do Salmo 23, versículo 1. É assim que está escrito, o Senhor é o meu pastor e não me faltará.
O Senhor é o meu pastor, até aí está igual. Agora ele tira a palavra nada e fala, e não me faltará. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor, que é Jesus Cristo, ele é o meu pastor. Ele nunca vai me faltar. Pode faltar comida, pode faltar bebida, pode faltar roupa, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, saúde física, saúde mental. Pode faltar até a vida, eu posso morrer. Mas Jesus, ele nunca vai me faltar se ele for o meu pastor. Então esse texto eu tenho que analisar à luz de outros textos da Bíblia. Senão, eu vou criar doutrina de homens ou eu vou ser influenciado para criar doutrina de demônios. Então fica, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, nada vai me faltar, e falta a saúde. Aí você começa a resmungar de Deus. Pô, tua palavra falou que não ia me faltar nada, e me faltou saúde, faltou emprego, faltou dinheiro. Aí você vai começar a chamar Deus de mentiroso. Então a gente tem que pegar o texto e analisar ele de acordo com a Bíblia toda. Porque os textos se completam, eu não posso analisar um texto sozinho. Aí vai uma palavra para os futuros pregadores e para os pregadores, para os professores, ensinadores e mestres. Em Tiago fala que aqueles que se dedicam ao ensino serão muito mais cobrados por Deus. Por quê? Porque nós estamos na frente do povo de Deus, de uma multidão. Nós estamos levando a palavra de Deus e nós não podemos interpretar ela errada. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque muitos, eles são ovelhas, são um rebanho. O rebanho é influenciado pela voz do pastor. Então, quando você está ministrando uma palavra, quando você está ensinando, muitas pessoas, elas vão crer no que você está falando. Elas não vão procurar analisar e fazer, né? Porque hoje em dia as pessoas não são estimuladas para isso. Até a nossa cultura educacional nesta nação não estimula a pessoa ao estudo. Então ela ouve, e o que ela ouve é verdade, vambora e acabou. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Lembrando que a Bíblia ela tem aspectos simbólicos que de uma forma profética nós podemos trazer várias aplicações para as nossas vidas. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado para quando fazer uma aplicação dessas, eu ter outros textos bíblicos que me embasam, me dão direito de fazer essas aplicações. Então o apóstolo Pedro fala, primeiramente, o mais importante, entenda, nenhum texto bíblico é de particular interpretação. Ele precisa de outro para ser completo, ok? Então vamos lá, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Para aqui. Tudo que está registrado na Bíblia, ela se completa, os homens inspirados por Deus registraram. E como que a gente chegou nesses 66 livros que compõem a Bíblia? Comparando um texto com o outro. Exemplo, a Bíblia católica, ela tem mais livros do que a Bíblia que a gente chama de evangélica. Lá tem textos, né, livros como de Tobias, 1ª e 2ª Macabeus e outros textos lá, que eles não encontram complemento no restante da Bíblia toda. Então, quando homens sábios foram analisar esses livros, eles falam, não, esse livro de Tobias sai fora, esse livro de Macabeus sai fora. Por quê? Porque ele não encontra complemento em outros textos bíblicos. Pelo contrário, eles vão contra o que está escrito no restante da Bíblia. Olha que interessante. Então, foi-se feita essa análise inspirada, e essa análise é feita até hoje, quando nós estudamos teologia, quando nós estudamos a formação da Bíblia, e a gente confronta esses textos que estão na Bíblia católica, é um exemplo que eu estou dando, que eles vão contra o que está escrito no resto da Bíblia. Se esses textos não fossem contra e se completasse com o que está escrito no resto da Bíblia, eles poderiam fazer parte da nossa. Mas como eles entram em contradição, eles vão contra as doutrinas que estão estabelecidas, que têm complemento, eles não entraram. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem muita profecia, até mesmo no nosso dia hoje, que é produzida por homens. E assim, qual é o problema de se produzir uma profecia? Entenda, a gente tem 2 tipos de profecia. Tem 3 tipos de profecia. Primeira,
Deus fala com o profeta e o profeta transmite para o povo. Ele está transmitindo a palavra de Deus e eu vou saber que aquilo é de Deus quando se cumpre. Primeiro aspecto. Segundo, o profeta vai e fala algo sem Deus mandar. Elias chegou e falou assim, ó, não vai chover. Deus não mandou ele falar isso, mas ele falou. E por 3 anos e meio não choveu. Ou seja, ele tinha moral com Deus, ele soltou a palavra e a palavra se cumpriu. Terceiro, é quando eu produzo uma profecia em nome de Deus. Ok? Então eu chego com uma pessoa, Deus, assim diz o Senhor, Deus te mandou falar isso e Deus não mandou. Aí foi eu que produzi. E o apóstolo Pedro está nos alertando, ó, porque a profecia que está registrada na Bíblia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas a Bíblia, principalmente nos livros dos profetas, Jeremias, Isaías, o livro do profeta Jeremias tem até uma briga lá com outro profeta, que eles falam em nome de Deus sem que Deus mandou. E Deus manda Jeremias repreender um desses profetas e fala, ó, essa palavra que você falou não veio de Deus. E o cara insistiu ainda, bateu em Jeremias e Jeremias falou, ó, se eu estou falando em nome de Deus, ainda este ano você vai morrer. Passaram-se alguns meses, aquele profeta morreu, porque ele era um falso profeta que estava falando por conta própria e não da vontade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as profecias que nós ouvimos hoje nos nossos dias. Porém, essas que estão registradas na palavra, todas elas, nunca foram produzidas por vontade de homem. Tudo foi inspirado por Deus, por isso que ela se move no kairós de Deus e eu consigo aplicar ela na minha vida. Uma pessoa com uma fé muito grande, gigante, se ela tiver uma lepra, ela pode entrar num rio, dar 7 mergulhos e sair curado, sem ninguém mandar falar nada. Por quê? Porque a fé move a montanha. Às vezes a montanha é uma enfermidade, é um câncer, é uma lepra. A fé move e ela faz um ato profético crendo e ela é curada. Mas para isso eu tenho que crer na palavra de Deus para botar ela em prática na minha vida. E o apóstolo Pedro continua falando assim, ó, mas os homens santos de Deus, esses que escreveram, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eu preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é divina, que ela veio do coração de Deus, que Deus usou homens, por isso que a gente fala que tem a natureza humana e divina aqui registrada na Bíblia. Deus usou homens para registrar a sua palavra, e usou cada um segundo a sua cultura, segundo o seu nível de conhecimento literário, para deixar escrito. Você vê várias formas de escritos literários na Bíblia, forma poética, forma histórica, biográfica. Você vê vários tipos, estilos literais escritos, porque Deus usou a bagagem que cada um tinha. E Deus quer usar você através da bagagem que você tem. Então, se você tem um conhecimento literário enorme, Deus vai te usar com esse conhecimento. Se você não tem um conhecimento, você tem um conhecimento básico, Deus vai te usar no seu conhecimento básico. Ou seja, quanto maior for o seu nível de profundidade em determinada área secular, Deus vai aproveitar isso para a obra dele. Se você é uma pessoa muito alegre, fala muito e não sei o que, Deus vai usar esse aspecto seu para a obra dele. Deus não joga nada fora, Deus aproveita. Tudo que é bom ele aproveita, só joga fora aquilo que é ruim. Então, vamos lá. Agora vamos já para 2 Pedro, capítulo 3, a partir do 14, que diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para nos buscar, para nos levar para morar com Ele na eternidade. Mas por quê, pastor? Porque Ele fez essa promessa, deixou registrado na Bíblia, e a promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa. E as promessas, eu tenho que estar muito firme com essas promessas no meu coração, nas minhas entranhas, para crer e desejar elas, porque quando eu desejo, se cumpre. As promessas de Deus são como um filho que é gerado no ventre de uma mulher. Quanto mais desejo você vai gerando, mais aquilo vai crescendo, até chegar a um ponto que ela nasce, que ela se realiza. Então ele fala, pelo que, amados, aguardando essas coisas, aguardando o quê? As promessas de Deus, que nós temos que estar muito firmes nela, conhecendo a palavra e as promessas para as nossas vidas. Ele fala assim, procurai
que dele sejais achados. Ou seja, eu tenho que me apresentar a Deus como? Imaculado e irrepreensível em paz. O que ele está querendo falar? Pô, a gente está aqui aprendendo que nós temos que crer para interpretar a Bíblia. Tem muitas pessoas que não entendem nada da Bíblia, já estão anos na igreja, leem e não entendem. Por quê? Porque é necessário que você seja imaculado e irrepreensível. Ou seja, para entender aquilo que está no coração de Deus, nós temos que estar em santidade. Se você estiver preso ainda no pecado, pornografia, mentira, fofoca, seja lá o que for o pecado que você está cometendo, rebeldia contra pai e mãe, o pecado que você está, ele te mancha, ele te suja, ele te faz ser reprovado pela santidade de Deus. Agora, quando você está em santidade, você está orando, você jejua, você luta com todas as suas forças contra o pecado que está querendo te dominar, contra os seus desejos pecaminosos, você vai se achar imaculado e irrepreensível diante de Deus. Sabe o que acontece com isso? Você começa a alcançar as profundidades de Deus. As profundidades de Deus. Isso é muito importante para nós. Aí ele continua aqui no 3,15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E nós precisamos entender que nós somos salvos porque Deus é longânimo, porque Ele é paciente para com nós. Por quê? Porque nós pecamos constantemente. Erguei a mão, aceitei a Jesus. Glória a Deus. Você vai continuar pecando. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você vai pecar em algum nível, em alguma área, em algum momento. Às vezes você está ali levando uma vida de santidade, aí acontece alguma coisa, alguém pisa no seu pé, alguém te dá uma freada no trânsito, e você solta uma palavra que não devia, você pecou. Às vezes você tem um pensamento impuro, é pecado. Então, assim, a gente peca. Só que a longanimidade de Deus nos traz a salvação. O que é isso? O que é ser longânimo? É ser tardio em irar-se, ou seja, é demorar para executar um juízo, para se irar. Então, nós pecamos, Deus nos deu advogado, Jesus Cristo, para nos defender. Nós nos arrependemos, fazemos menção do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Deus nos perdoa e nos aceita, ok? Só que ele fala, você tem que parar de pecar. Você se arrepende e para de pecar, deixa de pecar, não fica pecando sempre caindo no mesmo erro não. Então tá aí a nossa luta. E ele fala assim que essa longanimidade, Deus ser tardio em se irar conosco, é o que nos traz a salvação. Imagina se nós pecarmos e Deus trazer o juízo. A gente já tinha morrido há muito tempo. Então ele está falando isso, nós temos que ser irrepreensíveis, imaculados, sem mancha, andar em santidade. Ele deixa escrito que essa longanimidade é um reflexo do amor de Deus, ele demora para se irar conosco, tá? E ele fala assim, isso eu tenho a interpretação da Bíblia utilizando vários outros textos. Eu pego o texto do Antigo Testamento, onde Caim matou Abel, e Deus fala para ele, não deixe que isso domine seu coração. Deus não executou um juízo, não matou Caim no mesmo momento ali. Não, ainda Deus deu chance para ele se arrepender, porque Deus é longânimo para conosco. Então eu posso pegar esse texto e usar outros ao longo da Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, para interpretar. Eu já estou dando um exemplo de como que nós temos que interpretar a Bíblia. Primeiro você crê que ele é a palavra de Deus, e depois você vai interpretar usando vários outros textos, nunca textos isolados. Ele continua, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Então nós vamos falar de Deus segundo a sabedoria que Deus nos dá. Então por isso que é importante fazer o que Paulo nos ensina em Efésios, orar pedindo que o Senhor ilumine os nossos olhos, nos dê a sabedoria e entendimento de Cristo. Essa é uma oração que nós temos que fazer para ter sabedoria e iluminação, que nós temos entendimento da palavra de Deus, ok? E ele continua no 16, falando disto, como em todas as suas epístolas. Pedrão lia as epístolas de Paulo, lia a Bíblia. Não era só o Antigo Testamento, não, tem o Novo, tem que estudar, eu tenho que ler os dois juntos. Ele fala, entre os quais há pontos difíceis de entender. Aí aqui eu vou abrir um parênteses. Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3, está escrito assim, pela fé, entendemos
que pela palavra de Deus o mundo foi criado. Pela fé entendemos. O que a fé gera em nós? Entendimento. Então olha o que o apóstolo Pedro está falando, ó. Que os escritos de Paulo, existem pontos difíceis de entender. Você vai começar a entender os escritos de Paulo e até mesmo o restante da Bíblia toda, de acordo com a medida da sua fé. Porque nós sabemos que a fé se manifesta em nós, que nós somos homens e mulheres de fé, quando nós passamos a ter conhecimento profundo, entendimento da palavra de Deus. Porque pela fé nós entendemos, ou seja, a fé, ele fala assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé vai trazer a salvação da nossa alma. Mas a fé vai trazer entendimento. A fé vai mover a montanha. Então, a fé, ela é algo que tem que gerar entendimento em nós. Porque senão nós não vamos ter firmezas. A nossa fé, ela vai ficar cambaleando. Então a fé, ela traz entendimento. De acordo com a medida que a nossa fé vai crescendo, eu sei que ela cresceu porque eu estou tendo mais entendimento da Bíblia. Não é porque eu tenho grande fé que o morto ressuscita. Não, ele fala, pela fé entendemos, não é pela fé ressuscitamos. Então, quanto maior for o meu entendimento bíblico, é um sinal de que a minha fé está crescendo. Mas qual é o entendimento da letra? Não. Porque Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o entendimento do conhecimento revelado de Jesus Cristo nas nossas vidas. É a aplicação dele na minha vida, é aquilo que eu vivo de forma profética. E ele fala assim, que os indoutos, é aqueles que não têm conhecimento e não estão nem aí para ter conhecimento. E os inconstantes, é aquela pessoa que ora está bem e ora está mal na presença do Senhor. Ora, ora não ora. Ora jejua, ora não jejua. Ora lê a Bíblia, ora não lê a Bíblia. Ora está no culto, ora não está. Inconstantes, eles torcem as outras escrituras, eles torcem a palavra, ou seja, eles se apegam num versículo só, e aquilo é a lei e acabou. Ele não interpreta aquele versículo usando o resto da Bíblia. Então ele quer falar alguma coisa que ele quer, que é dele, e ele usa um texto, ok? É aquele negócio, né? Posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Paulo falou isso dentro de um contexto onde ele estava passando perseguição, sendo humilhado, sendo espancado, preso, sofrendo agressões, sendo chicoteado, por ele se manter fiel a Jesus Cristo até a morte. Aí ele abre a boca e fala, eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece quando eu estou levantando chibatada, ele me fortalece quando eu estou na cadeia, ele me fortalece quando eu não tenho nada para comer, ele me fortalece quando eu passo por naufrágios, por privações. Só que eu posso pegar esse texto e usar para mim. Eu posso estar vivendo um pecado e falo, eu posso todas as coisas, até mesmo pecar, porque Deus me fortalece. Você tira ele dentro do contexto e você não pega esse texto e usa outros da Bíblia para poder analisar. Então as pessoas acabam criando heresias, doutrinas de homens e de demônios por analisar a palavra de Deus de uma forma particular. E ela acaba torcendo o verdadeiro, né? Ela distorce o que realmente a Bíblia, o que Deus quer falar conosco através da Bíblia Sagrada. E isso, ele fala aqui, ó, é para a sua própria perdição. Então a gente saber interpretar a Bíblia, crendo que ela é a palavra de Deus, e cruzando os textos, né, um completando o outro, pode nos garantir a salvação da nossa alma, porque quando eu tenho entendimento, eu boto ele em prática, porque entendimento sem botar em prática, ele é conhecimento. Passo a ter conhecimento de algo. Se eu botar em prática, eu vou entender como que ele funciona. Então tem uma diferença entre conhecimento e entre entendimento. E ainda você tem a inteligência, que são recursos físicos, dons físicos naturais, para nós colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos. E isso se revelar como entendimento. E nós podemos fazer isso de duas formas, humana ou divina, através da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Olha que coisa linda. Versículo 17 de 2 Pedro capítulo 3, que diz assim, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, de tudo que a gente está falando agora, entenda, agora você sabe, né? Você já sabe, sabendo isso de antemão, guardai-vos de quê? Guardai-vos de quê?
pelo engano dos homens abomináveis. Lembra que eu falei? Quando você distorce ou interpreta uma escritura, um versículo isoladamente, você está fazendo doutrina de homens ou doutrinas de demônio, e as duas são abomináveis para Deus. Jesus chegou a repreender os religiosos do povo de Israel, falando assim, ó, vocês distorcem a escritura, criando doutrinas de homens, e chamou eles de sepulcros caiados, ou seja, vocês são caixões. Só tem coisa morta dentro de vocês, isso é abominável para Deus, é o que Pedro está falando. Então ele fala, guardai-vos, não caia nesse erro de, pelo engano dos homens abomináveis. Ele está nos alertando para que nós não venhamos a ser enganados por homens. Ele não está falando da escritura agora, ele está falando de pessoas que se dizem profetas, que se dizem apóstolos, assim como na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, fala que os integrantes, os membros da igreja de Éfeso, eles repreendiam os apóstolos, que eles vinham com doutrinas de homens e de demônios, preste atenção, trazendo engano sobre o povo. Ele está falando, ó, guardai-vos, que pelo engano de homens abomináveis, são aqueles que vão trazer doutrinas de homens ou de demônios, distorcendo a própria Bíblia. Guardai-vos desse, mas para guardar eu tenho que ter conhecimento. Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Qual é o objetivo desse pessoal que distorce a Bíblia, dá profetada, sem ter embasamento bíblico porque está falando? Tirar a ação do Espírito Santo. Por que isso? Lá em Atos 1:8 fala, ficais em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É uma capa, é uma proteção que vai vir sobre você. Ok? A unção do Espírito Santo, poder para testemunhar, falar em línguas, mover nos dons espirituais, é uma capa. Ele está falando que quando esses homens chegam com engano, distorcendo a palavra, isso é abominável para Deus, e o objetivo deles é descascar, é tirar essa capa, é tirar essa proteção, porque quando essa capa, essa proteção é caída, você cai. Você cai da sua fé, você perde aquilo que Pedrão falou em capítulo 1, versículo 19, está muito firme. Aí ele está falando aqui, ó, que quando esses caras chegam com esses enganos, e você se deixa ser enganado, você não se guarda, não tem conhecimento bíblico, você vai ser arrebatado, vai decair da vossa firmeza. Então ele começa falando da firmeza, e aqui no versículo 18 do capítulo 3, da epístola de Pedro, ele fala que o objetivo de se distorcer a palavra é fazer a gente sair, perder a nossa firmeza em Cristo Jesus, na sua sã doutrina e na sua palavra. É por isso que tem muitas pessoas que se convertem e se desviam da igreja. Permanecem pouco tempo, porque elas vão começar a ouvir coisas que elas não vivem, vão vir situações, vão vir provações, e por ela não ter um embasamento, ela é enganada pelo diabo. O que a serpente fez no Éden, continua fazendo através da boca de homens. Lá o diabo entrou numa serpente, hoje ele entra em homens. E muitas vezes homens que têm títulos, pastores, profetas, irmãos na igreja, com função e tal, com roupa de crente, cara de crente, o diabo usa, o diabo fala na boca deles. Por quê? Porque eles não são imaculados, eles não são irrepreensíveis, eles não estão em santidade diante de Deus e dá abertura para o diabo falar. E agora nós vamos fechar esse estudo com o verso 18, né? Porque nós precisamos crer e saber interpretar a Bíblia. Esse é o nosso texto bíblico básico e eu já estou passando todos os pontos da lição aqui para você, ó. Primeiro ponto, fala, segundo a sua natureza divina, nós já falamos que ela foi inspirada por Deus, veio a revelação, ela se completa. Segundo a sua natureza humana, Deus usou os homens, cada um com o seu nível de conhecimento cultural, literário, para escrever, né? Nós estamos passando aqui o ponto, ó. Nós precisamos crer na existência de Deus, pela fé entendemos que pela palavra de Deus tudo foi criado, ou seja, tem um Deus é criador, tudo foi feito por ele, que a palavra de Deus ela tem uma inspiração divina, ela tem autoridade para eu aplicar ela nos nossos dias. Nós estamos vendo que a palavra de Deus, o centro dela é Cristo, ou seja, o Antigo Testamento é sombra de algo que aponta para o futuro. Então, é sombra das coisas vindouras, diz o escritor em Hebreus. Jesus é a luz. Então, Jesus agora ele vai iluminar as sombras do Antigo Testamento. Então, quando falava lá que Moisés bateu e saiu água da rocha,
Está falando que Israel, o povo que Deus chamou, bateu em Jesus, enquanto ele estava na cruz, saiu água dele, saiu água da rocha. Porque eles rejeitaram a palavra de Deus, eles não creram. Deus falou: Moisés, você vai falar para sair água da rocha. Falar. Moisés foi e bateu. Foi a mesma coisa que aconteceu, porque é simbólico, é tipológico e tudo aponta para Jesus. José foi rejeitado, traído pelos seus irmãos, jogado no calabouço, vendido lá por moedas de prata. A mesma coisa que Judas fez com Jesus. Então, assim, Jesus é o centro da Bíblia. Quando eu for ler, interpretar e estudar a Bíblia, eu tenho que ver Jesus, ela em toda a Bíblia, em todos os livros, capítulos e versículos, está falando de Jesus. Aponta para ele. Então Cristo, ele é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. O Novo, eu posso usar o Antigo para ter como embasamento. Eu cruzo, é o que eu estou falando aqui desde o começo. E assim, nós podemos ter muitas aplicações, porque eu falei, a palavra de Deus é profética, se move no Kairos, e nós chamamos ela a existência no Cronos, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 4, a fé chama a existência aquilo que não existe. Você está enfermo porque não existe saúde, aí a fé agora vai chamar a existência a saúde, como usando a palavra de Deus que foi lançada lá atrás, entendeu? Então, esse é o contexto, nós passamos todos e vamos fechar com esse 18 que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, você que está aí estudando essas lições, o foco é você ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, você tem aqui um objetivo, você tem uma meta a ser alcançada: crescer. Você precisa de crescimento. Crescer no quê? Na graça e no conhecimento. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. O apóstolo Paulo chega para Deus: Deus, me cura do espinho na carne. Aí Deus fala: não, Paulo, minha graça te basta. Então a graça, ela é muito melhor e mais profunda do que uma cura, sabia? Porque a graça é espiritual. É o favor de Deus que nós não merecemos que Deus dá. E nós temos que crescer nesse favor. O que é crescer nesse favor? Muitas vezes nós pedimos muita coisa para Deus e Deus nos responde. Muitas vezes nós nem pedimos e Deus faz sem a gente merecer. E nós precisamos crescer nessa intimidade para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida, mesmo sem a gente merecer. Nós precisamos, outra meta e objetivo, crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos que conhecer o nosso Senhor e Salvador, a quem nós servimos. Nós não declaramos que Ele é o Rei da nossa vida, nós temos que conhecer Ele como Rei. Nós temos que conhecer o seu reino, nós temos que conhecer as leis que regem o reino do nosso Senhor, para eu não andar fora da lei dele. Qual é a lei? É a lei do Espírito e vida, não é mais a lei de Moisés, agora é a lei de Espírito e vida que diz Paulo nas suas epístolas. Então nós precisamos crescer na graça. Pastor, faz tempo que eu não aprendo nada novo na igreja. Não é a igreja que não está te ensinando nada novo, é você que não está buscando. Porque a ordem é crescer, é individual. Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Não é obrigação do pastor fazer eu crescer, não. A obrigação do pastor é ele me ensinar. Agora, se eu vou aprender e usar aquilo como crescimento ou não, a obrigação é minha. Porque eu posso ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Quando eu tenho que ouvir por um ouvido, guardar no meu coração para que isso produza crescimento em mim. Então ele está falando antes, você tem uma obrigação, discípulo, crescer na graça e no conhecimento. E às vezes crescer na graça, você vai ter que investir em livro, em Bíblia de estudo, você vai ter que investir em cursos. Tem que ter um investimento, porque o crescimento só vem com investimento. Pega a pessoa na vida profissional dela. Se ela quer se especializar em automação mecânica, por exemplo, ela não vai ficar sentada na cadeira e vai ser um especialista, não, ela tem que estudar. E para estudar, ela vai ter que investir recursos, ela vai ter que correr atrás, ela vai ter que procurar os melhores cursos, ela vai ter que se manter atualizada com livros, e isso assim a vida toda. É a mesma coisa, crescer na graça e no conhecimento, você vai ter que investir recursos. A Bíblia fala que nós temos que dividir os nossos bens com aqueles que nos ensinam. Então, o seu pastor te ensina, dá uma oferta para ele, abençoa ele, divida os seus bens, chama ele na sua casa. Eu não tenho dinheiro para dar, chama ele aqui, oferece um almoço para ele, dá um cafezinho para ele, dá uma camisa de presente. As pessoas que te ensinam,
elas serão cobradas absurdamente por Deus. A responsabilidade é muito grande, porque elas não podem passar a sua interpretação individual, elas têm que buscar a interpretação de Deus na palavra de Deus, para ensinar para você, para que você esteja apto a absorver e crescer na graça e no conhecimento. Então a Bíblia fala, por causa disso, você tem que repartir. Então quando alguém te ensinar alguma coisa nova, presta atenção nisso. Quando alguém te ensinar, abençoa essa pessoa. Dá uma oferta para ela, dá um café, dá um copo de água, porque a Bíblia fala que quando você dá um copo de água para um profeta, você recebe galardão de profeta. Então quando você dá um copo de água para um mestre, você recebe galardão de mestre. Quando você dá uma oferta para um mestre, para alguém que te ensina, você recebe esse galardão e você vai começar a usar ele na vida de outras pessoas. Porque Jesus fala, é melhor dar do que receber. Quando nós damos, nós semeamos, nós vamos colher algo. Talvez não seja a mesma coisa, mas Deus vai nos recompensar abundantemente, porque Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus que nos recompensa. Mas para isso eu preciso seguir os seus princípios. Então se você está aprendendo alguma coisa nova, abençoe quem está te ensinando. Abençoe. Ah, pastor, mas eu aprendi assim algo extraordinário que eu botei em prática, mudou a minha vida, foi algo maravilhoso, mas eu aprendi num vídeo, que nem você está aprendendo agora. Entre em contato com a pessoa, fala aqui, me passa a tua conta, deixa eu te mandar uma oferta, eu quero te abençoar. Ou você está lá dentro da sua classe de escola bíblica, ou você está lá num culto e alguém te traz um ensino assim, coisa maravilhosa. Abençoa a pessoa. Não é dar esmola não, é abençoa a pessoa. Porque você vai estar atraindo galardões, recompensas para a sua vida através desse ato. Isso é bíblico. Você só vai fazer isso quando você entender a Bíblia. Porque na Bíblia tem esse princípio de abençoar, tem um mandamento, abençoe quem te ensina. Ah, tá lá, eu li, pastor, ó, eu tô 30 anos na igreja, eu leio lá, abençoa quem te ensina, mas eu nunca dei uma oferta pro meu professor, eu nunca dei uma oferta para quem me ensina algo. É por isso que leva a vida miserável, que o diabo vem e bate na vida dos filhos, da família, porque não bota em prática os princípios bíblicos. Você tem conhecimento que existe o texto, mas você não entendeu. Sabe por que eu sei que você não entendeu? Porque você não praticou. E a fé sem obras é morta. Então você tem o conhecimento, agora você tem que botar a fé em prática. Porque a fé sem a prática, ela é morta. E quando eu boto em prática, é um sinal que eu tive entendimento. Olha que coisa linda. Então você conhece, coloca em prática para demonstrar que a fé sem obras é morta. Quando você coloca em prática, você está falando que a sua fé é viva. E pela fé nós entendemos. Já que a fé é viva, ela te leva ao entendimento, que comprova tudo isso que eu estou falando para você. Então que nós possamos ter essa compreensão, que nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, para conseguir interpretar ela da forma correta. Existem estudos, livros de hermenêutica, de interpretação bíblica, que nos ajudam em muitas situações, né? Você conhecer o contexto histórico da época onde foi escrito, o que o escritor estava querendo dizer para aquele público específico que ele escreveu. Por exemplo, Paulo escreveu para os Gálatas. Eles estavam vivendo uma determinada situação. Quando ele escreve para os Coríntios, essa igreja de Coríntios estava vivendo algo lá que ele escreve específico para eles. Mas como a palavra de Deus é inspirada e é profética, eu posso extrair profeticamente coisas para o meu dia a dia hoje e aplicar na minha vida, viver, botar em prática. E quando eu faço isso, eu tenho entendimento da palavra. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.